Vamos ver se vai. Isso, começou a gravar. Gente, boa noite a todos e todas. Que bom que a gente está conseguindo se encontrar. Eu sei que a pauta é longa e a gente não vai dar conta de tudo da forma que deveria ser desenvolvida, mas é necessário que a gente, pelo menos, tenha uma noção dos pontos de pauta para depois, na oportunidade da semana, na medida do possível de cada um, uma vez que a gente sabe que é uma característica do Fundamental 2, essa coisa de entra e sai, entra e sai, entra e sai. Lembrando que a Raíra é a nossa referência maior, porque está lá o tempo todo com os meninos, com as meninas na agrupada. Então, qualquer questão passa para ela, que depois ela me passa. Se eu não puder me passar diretamente, a Luciana, a Suzy e a Ana Lárcia também, né? Então vamos lá. Primeiro ponto de pauta. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar uma coisa? Não, né? Primeiro ponto de pauta, eu coloquei lá, são as linhas montessorianas que a gente está fazendo já, não vou dizer um mês, porque ainda estamos no dia 17 de março, mas nesse mês de março a gente começou a desenvolver e eu queria chamar a atenção para a importância desse movimento, dessa movimentação, melhor dizendo. A gente tem uma costura, né? Porque é mais comum essas linhas montessorianas na educação infantil. A Luciana me corrige se eu estiver equivocado, ainda no Fundamental também. E no Fundamental 2 foi uma espécie de adaptação dessas linhas montessorianas que tem como principal objetivo desenvolver com os meninos e com as meninas uma concentração distinta, né? Para que a gente possa entrar nos conteúdos propriamente ditos. Então, a gente está fazendo na segunda-feira com a Suzy a linha da notícia, das notícias, que segue na sequência já com o trabalho de formação de leitores. Na terça e na quinta, não, na terça e na sexta, eu estou junto com o Raíra passando a bola para o Jackson. O Jackson desenvolve uma chamada temática que que inclusive eu vou propor para ele na sexta-feira, que a gente possa fazer uma linha de café da manhã, alguma coisa nesse sentido, mas vamos deixar avançar mais um pouquinho. Na quarta-feira, a Ana Lace faz a linha do reconhecimento e na quinta, a Marília faz a linha da música. Então, por enquanto, são essas linhas montessorianas que a gente está desenvolvendo. Eu ainda não estou fazendo da linha montessoriana a resolução de conflitos. Eu não sei se exatamente agora. Fico muito preocupado também porque o Jackson, por exemplo, só pode estar conosco nos primeiros tempos e eu fico muito melindrado mesmo de atrapalhar o pouco tempo e o tempo muito muito importante, né, dos 3 tempos de aula que ele tem, 2 na sexta-feira e um na terça-feira. Eu sei que a gente não está exatamente roubando o tempo e tenho convicção de que é um tempo muito bem utilizado para as linhas. Mas eu fico assim meio melindrado porque ele está chegando na Maria Flor, está chegando na escola montessoriana e, embora que depois se você quiser puder falar, Jackson, como é que você está lendo essas linhas, eu acho que é um processo, né? Então, repetindo, segunda-feira com a Suzy, a linha da notícia. Na terça e na sexta, a chamada temática com o Jackson. Na quarta, o reconhecimento. E na quinta, a Marília com a linha da música. Quer falar, Jackson? Você está lendo aí esse começo? Com as linhas montessorianas? Tá me Primeiro, ouvindo? eu estou ouvindo bem. Ah, deixa eu só baixar o volume aqui que eu estou ouvindo muito mal. O volume está muito baixo. Só um minuto.
Tá me ouvindo bem? Sim, Ah, tá. Então, tá ok. Então, para mim é tudo uma fase de transição, tudo é muito novo, né? Novidade. Ainda estou em processo de adaptação de conhecimento. As crianças, elas facilitam, elas ajudam muito porque elas são criativas, são esforçadas, né? Então, assim, para mim, essa fase de transição está sendo um pouco ainda difícil. E aos poucos eu estou tentando aí me esforçar, me organizar, para realmente conseguir entrar aí na linha, né? Na linha montessoriana, para tentar oferecer o melhor trabalho possível. Tá sendo assim uma fase de transição, um pouco difícil, mas tudo é um processo, né? Tudo é um processo e acredito que aos poucos a gente vai se adaptando, corrigindo algumas coisas que precisam ser corrigidas, né? Incluindo outras coisas para melhorar. Estamos trabalhando um mini projeto com eles, né? Sobre os setores da economia. Acho que eu cheguei a comentar com você, né? Uma semana atrás, né? A Raíra também está me ajudando muito nesse quesito aí, dando algumas ideias, né? Criatividade. E tem uma turminha, um grupo lá que está com uma certa dificuldade, né? Para poder colocar em prática, né? Tem muitas ideias, né? Mirabolantes, coisas difíceis. E eu fui tentando deixar eles mais à vontade, mas eu percebi que um determinado grupo não conseguiu construir aquilo que eu imaginava, né? Que eu solicitei para eles fazerem. Mas eu já estou assim, cheguei em casa hoje, né? Agora de tarde, já estou pensando passei para eles, né? Uma nova tarefa, mas assim, mesmo assim, eu senti até o grupo do Jorge, acho que é Joaquim, Valentina e Cauã. Acho que é isso, Valentina, Joaquim e Cauã, né? Estão tentando porque querem fazer um tipo de maquete lá e o tempo está um pouco curto, porque foi o único grupo que se atrasou um pouco, os outros dois grupos eles já conseguiram produzir, já está praticamente pronto, né, o trabalhinho deles. E eu sugeri para eles fazerem um mini gibi, né? Um gibi, no qual eles possam desenhar e fazer somente uma maquete, ao invés de fazerem três maquetes dos três processos da economia, fazerem uma maquete, que é a empresazinha deles já pronta, e fazer um gibi com um diálogo que eles mesmos vão criar. Todo o setor produtivo, né? A colheita lá, como eles mesmos falam, né? A colheita, a produção e o trabalho pronto. Então, assim, eu pude perceber que eles se atrasaram um pouquinho, mas eu chegando em casa já trabalhei alguma coisa e na sexta-feira, que eu tenho dois tempos de aula, eu vou ficar mais em cima dessa questão. Já vou levar uma coisa já meio que pronta e sugerir para eles, para ver se eles aceitam fazer, tá? Porque eu também, assim, eu não quero ficar impondo nada muito em cima deles, porque eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco, entendeu? Mas fora isso, tá tudo tranquilo, tudo legal. Estou tentando aí me adaptar. Sendo bem humilde, para mim está sendo um pouco mais complicado, porque eu sempre trabalhei no método tradicional, né? Método muito tradicional, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Basta a gente se dedicar, ter humildade para buscar ajuda para tentar melhorar. perfeito, Jackson. Obrigado aí pelo depoimento. São seus primeiros passos em Montessori. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Todo o encontro com a criatividade é muito bem-vinda, sabe? Está indo muito bem. A Luciana colocou e a Suzy disse, não sei se você conseguiu ler, que ela ajuda na revisão de português desse trabalho também. Então, esse ponto é um ponto muito caro para a gente. Na verdade, esses dois pontos. Primeiro, essa orgânica interdisciplinaridade. É muito bom quando a gente que a gente possa conjugar nos nossos trabalhos mais de uma disciplina. Então, nada impede que o trabalho que você está desenvolvendo seja também um trabalho avaliado pela Suzy ou por mim, entendeu? Isso é muito bem-vindo, tá? O outro ponto de pauta, já avançando, se alguém não tiver, se ninguém mais tiver o que acrescentar em relação às linhas, a Ira quer falar alguma coisa da sua leitura em relação às linhas, Luciana, Suzy, Upi, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero falar que, Jackson, sendo tudo ótimo. Eles estão adorando, tá?
eu sei que você fica aflito, mas eles estão adorando, eles adoraram a ideia que você trouxe. É o que eu falei com você hoje. Vamos estender mais uma semana, não tem problema. Entendeu? E tá tudo bem também. E às vezes eles se enrolam, né? E a gente recalcula ali um pouco a rota e tá tudo certo. Mas assim, eles estão adorando a ideia, entendeu? Eles estão mega empolgados, eles querem vender pipoca, eles estão fazendo todo um esquema. Então, assim, não se aflige, não, tá dando tudo certo. Hoje você arrasou na linha sozinho, foi muito legal. O tema, sabe? Foi muito legal. Então, assim, acalma seu coração. Eu sei que não é fácil, é É, desafiador, tudo que mas é está novo, sendo né? Tudo que legal. é novidade, a gente fica apreensivo. E eu É, sou assim, isso já é parte de mim mesmo. Eu sempre quero fazer o meu melhor. Sempre vou querer fazer o meu não, mas melhor, você tá? acredite, você está fazendo. Eu estou E lá às vezes, dentro, eu estou nosso vendo. melhor, às vezes, acaba atrapalhando, fica um pouco ansioso, né? E o tio Daniel usou uma palavra que eu esqueci de falar, é usar a criatividade. Eu estou tentando ao máximo utilizar, extrair a criatividade deles, né? Para depois eu ver quem tem mais dificuldade, quem não tem. E E foi o que você fez, o trabalho foi exatamente esse. E aí é, você viu o grupo que teve dificuldade, está tentando ajudar, e é isso aí. e a gente vai ajudar, vai dar tudo certo. É isso Estou aí. com uma É ideia, só isso, uma ideia Dani. na cabeça já. Beleza. E aí, Viu? estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Gente, eu voltei. Voltou. Voltou, Ana. Eu ouvi sua voz. Vocês estão me ouvindo? Tô. Beleza, Tô. Tô. Não beleza. estou conseguindo fechar meu microfone. E aí, Eu também quero falar. Estão me ouvindo ou eu tenho que tirar o vídeo? estamos te ouvindo, Suzy. Estou Pode te falar. ouvindo. Pode falar. Ah, então tá. Então, só trocando também a questão da linha montessoriana da notícia na segunda-feira, desde o início, eles têm respondido super bem. Até quem chegou, acabou de chegar, está começando a entender o ritmo das linhas e tem contribuído bem. Eles têm se mostrado muito reflexivos, muito participativos, principalmente os do ano passado, que não tinham as linhas, né? Só quem era da agrupada 4, que acabou de chegar, no caso do Levi, no caso da Alice, a própria Ana, que já tinha essa experiência também, mas nos demais não passaram por essa experiência, né? E nem o Cauã Menezes, que na agrupada 5 a gente não trabalhava no passado nessa perspectiva. Então, eu acho que a resposta tão imediata, em pouco tempo, eu acho não só interessante, mas mostra o potencial que se tem das linhas e das próprias crianças com relação a essa parte reflexiva. Tenho trazido notícias bem atuais e eles têm respondido e correspondido bem. Maravilha, Suzy. E aí vai um encontro, só do fechamento desse ponto, que eu acho que a Lu escreveu aí no chat, que é muito importante a gente ter como meta, como finalidade desse trabalho, nas linhas montessorianas, que em algum momento eles possam fazer sem a presença, sem a necessidade de um adulto orientando. Isso é um dos objetivos, sabe? E muito importante para a gente, que dialoga com a autoeducação. No início, acho que no segundo encontro, a Suzy já queria já dividir para eles, e é muito bem-vindo que assim aconteça. Falei, Suzy, será que não está muito precoce, não? Tenta avançar mais um pouco, orientar mais um pouco, e aí, num dado momento, me parece que isso já está fluindo de maneira bastante orgânica, com bastante equilíbrio, e esse é o objetivo mesmo, sabe? Sobretudo na linha da notícia, né? Que é muito bem-vinda, a participação plena deles, inclusive é, propondo temáticas para discussão. E hoje a Raíra me trouxe a notícia que ontem eles ficaram no lado de fora da escola, né? Naquele jardim maravilhoso que a gente tem lá no nosso bosque, e as crianças do Fundamental 1, na medida que iam chegando, iam vendo que eles estavam lendo e concentrados na leitura, meio que se espantaram, assim, né, Raíra? Aí você pode falar melhor lá com o que você me disse, mas
Isso vai ao encontro, inclusive, do segundo ponto de pauta, que é essa questão da movimentação montessoriana, mas se a Raíra quiser contribuir, quiser colaborar aí do que ela me falou. Então, eu estava contando, tia Suzy, para Daniel, que ontem a formação de leitores foi muito legal, porque eles se espalharam, né, no quintal, na sala, né, em todo o espaço da escola, e, né, eu estava fazendo a reflexão dos que já são da escola, né, como que eles estavam ali concentrados, contemplando o livro, né, lendo com muita concentração, e como o dia fluiu bem diante daquilo ali, daquela calma que eles estavam, né? E como foi legal ver os mais novos chegando, vendo aquilo, os professores não querendo interferir, porque viu que eles estavam, né, naquela sincronia ali, cada um no seu canto, subindo logo para a agrupada 2, a agrupada 1 logo indo para a sala, e eles conseguiram terminar o momento deles, foram para a sala e continuaram a atividade. Eu achei assim muito bacana. E assim como eu comentei com o Suzy, né, falei com o Daniel que eu acho que tem que ser toda segunda-feira dessa forma, porque o dia começa maravilhosamente bem. Acho que Excelente. Suzy sabe. A Suzy saiu, mas aí está gravado, depois ela vê. Esse reconhecimento do trabalho da segunda-feira Foi muito legal. na linha de notícias. E aí, gente, essa atitude da Suzy, essa proposta da Suzy de ocupar os espaços fora da sala de aula é muito bem-vinda. Essa é uma bandeira muito importante. A Luciana trouxe para a Maria Flor, e hoje é uma bandeira da Maria Flor, que é o que a Léa Tiriba propõe. Me corrija, Luciana, se eu estiver equivocado aí na fundamentação teórica, né, na referência e na citação, mas de desemparedar as crianças do seu espaço, né, de sala de aula. Então, a gente tem, infelizmente, a gente ainda não está com o espaço Laranjeira usável, né? Então, ainda se confunde o bosque com o espaço da educação física e com o pátio, né? Então, eu sei que para que a gente possa ter concentração, possa ter a produção deles de maneira bastante concentrada e que eles possam produzir da melhor maneira possível, muitas vezes o lado de fora é complicado. Mas eu fico muito feliz, sobretudo no primeiro tempo, porque a escola é da agrupada 5, né? Os únicos estudantes que estão ali até 8 horas são eles. Então, explorem à vontade. Eu gosto muito de lecionar do lado de fora, ali perto do Pau Brasil, e em breve a gente vai ter a sala de leitura também como alternativa para quando a gente entender que a dinâmica, como a NEC, né, com bastante frequência. Hoje eu não sei exatamente a serviço do que, mas eu reparo que ela vem desemparedando os meninos e as meninas nas atividades de matemática. E eu fico muito feliz com isso. Eu Então, ia falar isso agora, tio Daniel. fica muito É, bem-vindo, sabe, esse trabalho assim, para fora da sala de aula. Fala, Suzy. Raíra, desculpa. como eu ia falar, né? Como a tia Neia também utiliza muito o espaço de fora, né? Ela tá todos os dias que ela entra, ela traz uma proposta para levar eles lá para fora e eles adoram. Hoje foi o plano cartesiano, gente. Foi muito legal ver aquilo. Tia Neia tá de parabéns, estou adorando. E Ai, assim, gente, eu tô e ela ainda pega eles num momento de muita agitação, que é 11 horas da manhã, o pátio está cheio, aquilo tudo, e ela não desiste. Ela vai lá e faz, e está sendo muito legal, tá? Muito bacana mesmo. é tão importante ouvir isso, que eu também me sinto Ah, assim, está sendo insegura muito diante bacana. dos desafios, mas que bom que está dando certo. Né, na linha de reconhecimento, quando a gente está fazendo um reconhecimento, a gente diz o mesmo, e o mesmo, assim, de maneira veemente. Você acabou de chegar e parece que já está há um tempão. Então, muito bem. Ai, gente, Graças a Deus que você está com a gente, viu? Muito bom que mesmo. bom. E aí, Obrigada. só ratificando mesmo que é muito bem-vindo, tá, gente? Quando vocês na organização, as mesas, elas não são fixadas, todo o espaço da sala, e aí a Raíra, que não me deixa mentir, na semana passada eu fiz questão de limpar a sala, de varrer, de organizar e de separar em dois grupos, porque a gente precisa lembrar
que tenha ido, tem o sexto, tem o sétimo ano, ainda que tenha alguns estudantes que estejam oficialmente também no oitavo. Mas o foco principal são esses dois conteúdos, sexto e sétimo. Mas, mesmo entre aqueles que estão no sexto e no sétimo, a gente sabe que tem uma variação grande aí de níveis, né? E é muito importante se a gente conseguir, na medida do possível, são 15 estudantes, né? São 2 séries nesse agrupamento. Se a gente conseguir fazer, e aí eu vou para outro ponto de pauta, o mapa que dê conta, ou pelo menos que vá ao encontro da necessidade cognitiva, pedagógica daquele e daquela estudante. Então, claro que a gente ainda está, para muita gente é o primeiro mapa, estamos começando ainda, tem gente ainda que não fez mapa, e está tudo certo, está tudo bem. Não tem nada que dar um passo maior que a perna. Vamos viver os processos. Mas é importante a gente entender que o ideal, né, e o real, na proximidade máxima possível, o ideal qual é? O ideal é que a gente faça um trabalho que a gente contemple o João, que a gente sabe que o Cauã, um K, o Cauã com C, ainda que tenham o mesmo nome, são dois adolescentes com diferenças gigantes de nicho de interesse, de memória cognitiva e conteúdos desenvolvidos tanto na Maria Flor quanto fora da Maria Flor. Então é isso. Num determinado momento, a gente vai ter um mapa para cada um, né? Eu sonho com isso. Mas, na medida do possível, a gente vai aproximando, então, os níveis, né? E aí, é muito importante, gente. A gente tem um tripé que é fundamental no método da filosofia montessoriana. A gente está se preparando sempre, a gente nunca está preparado no sentido fechado, finalizado. A gente está sempre no gerúndio, né? Se preparando, a gente está sempre se tornando montessoriano. 10 dias, 10 anos, 30 anos, a gente, na medida em que a gente tem sempre um ser humano novo, uma safra nova de seres humanos, é evidente que a gente precisa estar sempre se preparando. Então, um adulto preparado ou se preparando, os materiais e a organização desses materiais que precisam estar a serviço do aprendizado do estudante. Então, diferente, Jackson, de uma escola tradicional, os recursos de mapas, e aí você me fala que mapas você precisa e tal, claro que eles vão também ser recursos didáticos para a sua aula, mas muito mais do que isso, o nosso foco está no aprendizado. Então, como é que eu posso desenvolver material que fique na sala, que eles possam revisar? Então, sei lá, coisas de continente, uma coisa bem básica na geografia. Então, se você perceber, e existem materiais de continente nas agrupadas anteriores, acho que na agrupada 3, na agrupada 4, que podem estar lá na sala, compondo para que, como Ravini colocou de uma forma brilhante no início do ano, o nosso livro didático está nas estantes. Ainda que a gente possa ter livro didático, e é bem-vindo que tenha livro didático, inclusive no meu mapa, eu peço para eles escolherem uma atividade dentro da temática que a gente está desenvolvendo, mas a gente não segue o livro didático. E o outro ponto do tripé, que é o ambiente preparado. Não, do jeito que o ambiente está, que você chegou na sala, se não está dialogando com o trabalho que você vai fazer no dia, pode tirar da sala de aula, pode movimentar, pode separar, pode juntar, pode fazer o que vocês bem entenderem. Entendeu, o Pup? Luiz? Se você entender que é mais interessante estar lá fora, em função, sei lá, da necessidade de um olhar mais elaborado, mais refinado, em função da estética que você quer desenvolver, é muito bem-vindo, tá? Eu estou tentando falar de uma maneira bastante objetiva, porque os pontos de pauta são 7, né? E a gente só deu conta até agora de 2. Sobre esse segundo ponto de pauta, que é a movimentação da turma, uso da sala de leitura e outros espaços, alguém quer falar alguma coisa? Perguntar, questionar, sugerir, comentar? Quero. Eu quero, principalmente, só fazer um link. Ficou ruim? Ficou baixo de novo? Fala, não, mas tá dando para ouvir, pelo menos está dando para ouvir, mas está baixinho, mas pode falar. Então, peraí, deixa eu tirar o vídeo. Melhorou? Melhorou, Suzy? Então, só para fazer um link também com o que Raíra falou,
Eu não assisti tudo, mas ela já me resumiu mais ou menos. A questão do uso do espaço externo, principalmente na formação de leitores. Esse movimento foi tão orgânico que quem era de outra sala, não sei se isso a Raíla reportou, porque eu não vi, mas quem era de outra sala e viu, assistiu o movimento, entendeu o que estava acontecendo e achou melhor até não levar as crianças naquele momento para que não houvesse perdesse o foco, que as crianças perdessem o foco, porque foi Uma bem, interferência, né, Suzy? bem exatamente, para que não houvesse nenhum tipo de interferência e essa leitura. Então, eu acho que esse movimento acaba sendo bem orgânico, principalmente como já foi dito outras vezes, né, essa questão dos primeiros horários, e que nessa movimentação da turma, o quão é que Luciana também sempre falou, né? Essa questão de aproveitar logo de cara os primeiros horários, porque é o momento que está mais fresco. Então, acho que foi uma. Acabou a gente, sem querer, porque a formação de leitores era na sexta-feira, no meio do tempo, e como ela foi subir o tempo e tudo mais, eu acho que acabou sendo bem proveitoso. Acho que a Luciana quer falar. Fala, Luciana. Olá, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, é só para falar que a gente está nesse processo de organização desse espaço, a gente precisava de mais estantes para poder desocupar algumas mesas. Eu já comprei as etiquetas para etiquetar. E o que acontece? A gente vai criar um código de cor, a Carol está me ajudando a pensar em como que vai ser essa divisão, mas que eles vão saber para qual estante que eles vão devolver. Então, vai ter livro que vai ter etiqueta vermelha, bolinha azul, bolinha amarela, bolinha verde. É só identificar na prateleira qual é a cor daquele livro e colocar na mesma prateleira referente à sua cor. Porque a gente não tem como ter uma pessoa, infelizmente, direto ali para fazer essa organização do espaço. Lógico que tem momentos que vocês podem ir mais para dar uma aula lá, mas não necessariamente vão mexer nas estantes. Mas as crianças, principalmente as crianças inclusas, não aguentam, acabam mexendo muito. A ideia é que os brinquedos não fiquem lá, fiquem em outro espaço. A gente quer comprar mais caixas para separar, porque muitas vezes os alunos entram por causa dos brinquedos e não por causa dos livros. Então a gente quer organizar. Então a ideia é, ainda essa semana, se Deus quiser, a gente desocupar o máximo, tirar o que está lá, que não é de lá, para que vocês possam ir com mais pertencimento, sentar o chão, que não está sem espaço, que está com tanta mesa lá dentro, a gente não está conseguindo abrir esse espaço. Então vai ter essa regrinha, vai ter esse protocolo para usar o espaço, vai ter que pegar a chave lá na secretaria, vai ter que ter cuidado com esse ambiente, vai ter que anotar o horário que participou, que esteve lá. Aí depois, com esse horário, você tranca e devolve a chave, porque assim a gente vai ter um mínimo de controle de quem esteve naquele momento, não tirar nenhum livro, né, da sala de leitura sem comunicar, sem avisar, por escrito, né, uma de nós sempre que está lá, ou eu, a Ana, ou a Suzy, ou a própria Carol, ou o próprio Daniel, sempre tem alguém da gestão, e a gente tem que dar sempre com esse controle. A gente tinha um acervo lindíssimo, com muitos livros raros, que já se perdeu. Então, a gente está repondo esses livros aos poucos, reformulando, tem muita coisa interessante ainda. Mas, em breve, a gente deve ter já esse protocolo para contribuir, para dividir com vocês as pequenas regrinhas de convivência e de uso do espaço. Mas agradeço, a gente está muito feliz de ter esse espaço para oferecer também. Caso precise ir metade de uma turma para fazer até o mapa mesmo, que deve dividir o grupo, sempre acompanhado com um adulto, pode ser a Raíra ou um professor, não tem problema, mas sempre acompanhado com um adulto, tá bom? É isso. Seguindo aí a pauta, se ninguém mais tiver o que falar em relação aos espaços, alguém mais quer falar alguma coisa do espaço? Seguindo o ponto de pauta, as avaliações. Gente, as nossas avaliações, elas são sempre processuais. A gente tem um peso muito importante em relação
a produção do portfólio, as atividades que são as atividades na sequência didática de cada um. Então, eu tenho na minha cabeça exatamente o momento em que eu entendo que pode ter uma prova. Mas lembrando que a prova tem, nos 10 pontos que vão vir no boletim, apenas o peso de 20%. Então, é muito importante que a gente venha acompanhando os mapas, avalie os mapas, a produção, se fez, se não fez, se deixou de fazer, por que que fez, porque tem dificuldade, se esforçou. Se vocês quiserem, pelo menos eu faço assim. Eu tenho todo um acompanhamento com as datas, nos dias que eu vou, e vou colocando X nas atividades que eu propus naquele mapa, para acompanhar, para saber mesmo, semana a semana, o que está sendo feito e o que não está sendo feito. O que está sendo. Porque são adolescentes, né, gente? E, embora tenhamos ali um agrupamento de 15 estudantes, a gente sabe que adolescente, e todos nós fomos, vai empurrar com a barriga, como bons brasileiros que somos. Na nossa brasilidade negativa, né, ruim, a gente deixa tudo para a última hora, a gente não se planeja direito. Então, é muito importante a gente auxiliar nessa engenharia, nessa arquitetura da produção deles, para não deixar tudo para o final. Lembrando, coloquei o calendário de novo lá no nosso grupo. A gente tem um conselho de classe marcado para o dia 26, o término do trimestre. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é dia de maio, né? Então temos aí, hoje é dia 17, né? Hoje são 17. Temos aí o mês de abril todo, e aí a primeira quinzena, basicamente, de maio. Então, nós temos mais praticamente 2 meses de trabalho. Então, é importante a gente se planejar nesse sentido de acompanhamento dos processos da produção, né? Acompanhar. A gente ainda não comprou as pastas de portfólio, mas as pastas com a produção deles. É importante a gente voltar nas pastas onde a produção não está acabada para verificar se o que a gente corrigiu foi corrigido, se o que a gente entendeu que não estava legal, para voltar e refazer, porque às vezes não é nem uma questão de erro, é uma questão de capricho mesmo, né? Para que eles possam escolher as melhores produções para colocarem no portfólio. Eu gostaria muito, eu não sei se vai ser pertinente nesse trimestre, que a gente dividisse a nossa equipe de forma que eles pudessem ter orientadores para a produção desse portfólio. O que é isso? Pelo menos na minha experiência lá no Ágora, Ana e Luciana estão querendo falar. Eu vou parar aqui para vocês falarem. Depois eu falo da minha experiência. Eu não sei quem falou primeiro, quem entrou primeiro. Então, Acho que foi Luciana. não vai, Lu. Não, peraí. Estão ouvindo? Uhum. Eu não sei se cabe a avaliação ou não, mas tem a ver com o calendário, e não sei se alguma produção pode ser feita no sentido de gerar algum conceito, alguma pontuação para avaliação. Mas antes de maio, a gente tem um encontro da família. E esse encontro da família a gente vem discutindo no grupo da gestão, e a gente sonhou aí de um túnel do tempo. Esse túnel do tempo, a gente vai estar trabalhando educação infantil os anos 60, agrupada 3 os anos 70, agrupada 4 os anos 80, e ficou para a agrupada 5 de 90 até a modernidade, né? Assim, dos anos 90 aos 2000. Então, a gente poderia, de alguma forma, né, interdisciplinar, eles apresentarem ou exporem algum trabalho nesse sentido, porque a gente vai estar fazendo essa viagem com música, comidas, guloseimas, hábitos, vestimentas de cada época, né? Então, anos 90 ficou aí para a agrupada 5. Eu não sei se de alguma forma poderia também ser uma produção que pudesse entrar nessa questão avaliativa. É isso. Posso falar? Pode falar. Ah, tá. Eu estou aqui sem vídeo ainda, tentando baixar a mão. Eu acho que essa ideia da Luciana, que nem ia falar sobre isso, mas eu acho muito válida, né? Nós usamos como uma pontuação o encontro da família, mas eu
eu acredito que essa turma, quando se fala de avaliação, tudo deve ser levado em conta. É uma turma muito peculiar e no sentido bom. É uma turma que qualquer avanço que nós conseguimos, e para quem não estava lá o ano passado, ainda não tem essa dimensão, mas o tanto que ela avançou num pequeno espaço de tempo, qualquer avanço ali já deveria estar como avaliação, já que nós não trabalhamos com ponto, com numeração. Ver que a letra, por exemplo, do Cauã melhorou já é muito bom. Ver que o Iago está se controlando melhor em determinadas situações. Então, acredito que deveríamos deixar uma parte da avaliação para conversar muito bem com o aluno sobre isso, como ele melhorou durante o bimestre ou não, se estagnou ou regrediu. Uma autoavaliação, né, Ana? É, que a gente costuma fazer, né? Mas eu acho que essa turma merece uma mais profunda. Gente, eu terminei, só não sei desligar o áudio. Clica no seu microfonezinho na esquerda de novo, que aí te liga. Eu não tenho. Perfeito, Ana. Eu estava lá tentando registrar no nosso grupo lá do WhatsApp, para não esquecer a lembrança da Luciana, que foi muito importante. Eu confesso que tinha Foi. esquecido. Nem entrou no ponto de pauta, mas ainda bem que ela lembrou. Então, estão ratificando aí toda possibilidade que a gente tiver de acompanhar esses bons progressos de ortografia, de comportamento, de atitude, é sempre muito bem-vindo, né? É, Então, os orientadores, o que vocês acham, gente? Eu acabei não falando a minha experiência lá no Agro, era a seguinte: eles escolhiam entre os professores que eram da agrupada 5 e 6 na época, né, tem a 6 também, né, como a gente vai ter, se Deus quiser, no ano que vem, é, um professor ou uma professora que iria orientar na construção do portfólio. Então, uma parte do nosso tempo era destinado para isso. De tanto tempo, a gente parava para eles pegarem as pastas, olharem as pastas, e com cada orientador, no tempo, óbvio, do orientador também, do professor, havia essa organização, esse bate-papo, esse olhar, porque ainda que a Raíra vá colaborar muito nesse sentido, ela é uma só, eles são 15, né? Então eu não sei se a gente faz o mesmo, se vocês acham que é pertinente, uma vez que a gente está no meio do trimestre, se a gente deixa isso para o segundo trimestre, o que vocês sugerem? Falar? Eu começaria agora até para acostumar, né? Para eles verem que os novos estão meio perdidos, né? Alguém mais? Estou me ouvindo? Sim. Uhum. Então, eu acho, isso para mim é novidade, assim, de orientação. Nunca participei desse processo porque eu não vivenciei isso, né? Então, para mim, pelo menos, eu entendo que esse vai ser um movimento novo para eles também. Eu acho que a gente pode começar a entender esse processo, você também nos orientar os orientadores, para que possamos dar realmente um direcionamento maior e melhor para as crianças. Senão a gente vai ficar perdido, eles também, a gente vai ficar nesse loop, né? Eu acho que é isso. Perfeito. Então, eu vou tentar fazer um descritivo e a gente, a gente vai conversando na medida do possível aí no tete-a-tete, no individual. Não vai ser possível, nesse trimestre, mais uma reunião fora, da reunião mensal do mês que vem, né, na primeira terça-feira do mês. Talvez a gente possa, fazer essa costura da próxima reunião lá, da primeira terça-feira de abril.
precisa voltar à parte de plástico para que eles consigam ter autonomia de organização e identidade. É isso mesmo, Luciano. Inclusive, a ideia é que ele faça essa compra amanhã, uma vez que o cartão já virou. Essa é a ideia. Então, beleza. A gente vai refletindo, amadurecendo. Eu vou conversar com eles também. E, na medida do possível, a gente acerta isso até a primeira terça-feira de abril e começa a vivenciar isso com eles, tá? Por fim, a questão dos inclusos e, em especial, a situação com a Luísa, na boa oportunidade que tivemos hoje, o lamentável episódio de uma agressão mútua, né? Eu, Raíra e Tia Suzy, a gente foi à sala logo depois do episódio, depois de ter conversado com a Luísa, a gente entrou conversamos com ele com eles no coletivo, e a gente quer dar esse feedback para vocês, para todo mundo, e é bom que esteja aqui gravado para que os demais professores que não puderam estar depois tomem ciência, mas a gente precisa entender que a nossa agrupada é uma agrupada que é uma agrupada que tem majoritariamente estudantes com questões de inclusão, né? A gente tem Joaquim, a gente tem Cauã, a gente tem a Valentina, a Luísa, o Iago, estou esquecendo de alguém? O João. Então, contei 7. De 15, a gente tem essa maioria aí, né? Então, é importante a gente, para cada profissional aí, na medida do possível, tentar entender o que cada um aí tem, quais são as suas questões particulares, quais são as suas necessidades especiais, para que a gente possa desenvolver, conforme eu estava dizendo em relação ao mapa, para a questão do mapa, mas não só o mapa, mas a gente ter múltiplas atividades, múltiplas possibilidades de atenção, para não ficar só naquele clichê do material adaptado, né? A nossa aula precisa estar adaptada, nosso olhar precisa estar adaptado, e sempre com a visão, com o pensamento, e não só agrupar, né? De não só que os estudantes estejam na sala, mas que de fato possa ocorrer a real inclusão. E a real inclusão significa a gente tentar estabelecer uma, um refinamento pensando em cada um dos estudantes e, sobretudo, nas necessidades especiais de cada um deles, né? Alguém quer falar mais uma coisa sobre isso? Larsen, Raíra, É, Luciano? eu acho que quando nós falamos que nessa maioria de inclusos, e precisamos ver assim com muito cuidado, porque são inclusos que os do ano passado se juntaram muito, né? Cresceram juntos, se acostumaram e estão tendo uma certa dificuldade até em receber o novo. Mas estão se esforçando. É um atrito, é lamentável, óbvio, ter um atrito que chega às vias de fato. Mas ter esse olhar diferenciado de por que ocorreu, de como a coisa está andando de forma positiva, embora pareça que não, parece um caos, mas não é. É muito importante, assim, eu e a Suzy, a gente se coloca à disposição, se precisar saber como lidar melhor com um dos alunos, assim como o Daniel, a Luciana, a Carol. Eu acho que se alguém tiver bastante dificuldade, eu quando entrei tive bastante dificuldade. Mas se tiver bastante dificuldade, não ficar acanhado de pedir ajuda, é assim mesmo. Porque nós também estamos aprendendo. Nós, sobretudo, né? E aí eu vou relatar um pouco da experiência que a gente viveu hoje, e foram falas muito potentes, assim. A gente colocou eles num mesão, juntamos todas as mesas e fizemos um grande mesão, uma mesa oval. E a fala
me corrija aí, Raíra, se eu estiver equivocado, unânime, foi de que a questão central esse ano está com a Luísa. A Luísa é, chega a Maria Flor com uma série de questões de outras escolas também. A mãe muito aflita, num quadro guardado as proporções devidas, mas muito semelhante à mãe do Iago no ano passado. Relatando para a gente que estava cansada, relatando da angústia dela, porque a Luísa já passou por várias escolas, e fazendo e acreditando no nosso trabalho, com muita esperança, né, um esperançar de que finalmente na Maria Flor ela possa ter um comportamento diferente. Mas de fato ela chega com muitas cicatrizes, né? Hoje eu estava conversando com a moçada lá, repito, e trazendo um pouco dos instrumentos de consciência, da nossa consciência, da nossa inconsciência, da inconsciência, do inconsciente, e do quanto que as atitudes dela muito são quase que orquestradas mesmo por esse inconsciente é, traumático, de quem viveu situações muito de, de muita perturbação, né? Que a escola pode ser muito cruel quando a gente não tem o acolhimento necessário, quando a gente é diferente, né? E não é para passar a mão na cabeça da Luísa, de hipótese alguma. A gente teve uma fala muito incisiva com ela, dizendo que a gente vai ajudar, mas que a gente não pode ajudar quem não pode ser ajudado. A mãe chegou quando chegou, e ela muito irritada, se vitimizando, muito irritada porque a mãe perguntou sobre o Iago, como é que o Iago estava, e ela, mas como assim? Ele me bateu, ele é machista, e você está preocupado com ele, sabe? Uma atitude muito infantil. A gente, na conversa com a mãe, a gente verbalizou isso, que ainda que ela possa ter o cognitivo um pouco mais lá na frente, parece que ela queimou algumas etapas, o que promove algumas atitudes um tanto quanto, eu não gosto dessa palavra imatura, mas desconectada com esse período sensível que está na agrupada assim. Então, de fato, e aí a Raíra, que não me deixa mentir, que está mais atenta e está lá com eles, ela vem implicando muito com o Toque, implicando com o Fred, implicando com o Cauã, implicando com o Iago. E aí na fala da própria Alice, né? Tio, toda vez que alguém faz a defesa de alguém que ela pega para implicar naquele dia, ela começa a implicar com aquela pessoa também. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, que ela está na fala de sair da escola, e tudo bem se ela quiser sair da escola, a questão central não é essa. A questão central é a gente tirar do grupo e do agrupamento esse hiperfoco no problema ser a Luísa. E eu estou enfatizando, sublinhando as minhas falas lá com eles, dizendo que o problema não é a Luísa. O problema é a necessidade que a gente tem de entender quem é a Luísa, de entender as questões dela e fazer o melhor acolhimento possível. E eu termino a minha fala para dar a fala para a Luciana, dizendo que a gente encaminhou, percebendo na conversa, quem é que tinha um melhor trâmite com ela. Aí a Ana disse que ano passado ela estava extremamente irritada, descontando na escola, e que esse ano ela percebe, olhando para trás, o quanto que foi importante ela ter continuado, o quanto que ela hoje enxerga o que ela não conseguia enxergar no ano passado, e que ela se colocava à disposição, não é, Raíra? À disposição para ser uma espécie de elo, anjo da guarda, colaboradora, mediadora, assim como também o Levi, o Eduardo, né, o Dudu, e a Alice, não é isso? Do grupo que estava ali com a disposição de colaborar com esse acolhimento e com essas dificuldades que a Paula Luísa. também, tio Daniel. Paula também. A Paula, ela é na dela, mas ela tenta ajudar muito a Luísa. Pode falar, Luciano. Eu tive a oportunidade de participar tanto da reunião da mãe, né? Quanto ontem, na aula da Suzy, eu fiquei um bom tempo com a Luísa, porque ela queria ir embora, queria ir embora. Chegou a falar para a Suzy que eu preciso bater em alguém
para poder ir embora. Então, eu chamei ela para conversar na boa, sentei com ela, olha, eu quero te conhecer, não tive a oportunidade de a gente se conhecer melhor, vamos conversar, o que que você gosta, o que que você não gosta. Ela mostrou a blusa dela, que é de um personagem, de um livro, que ela já leu todos os livros dessa coleção, dá para lançar novos. E ela foi falando que o que ela mais gostava era de desenhar. Aí eu falei para ela que a arte tem essa função, né, de ser um espaço projetivo das nossas expressões, dos nossos sentimentos. Eu falei que eu reconhecia como uma coisa muito positiva ela perceber antes dela fazer o mal, o desejo de ir embora, para que ela não ficasse exposta ao grupo. Que isso já era uma conquista, né? Falar assim, poxa, eu não estou me sentindo bem, eu quero sair da sala. Isso é o primeiro passo, né? Uma pessoa não entrar nesses confrontos. Então, eu fiquei muito feliz com isso, eu conversei com ela bastante. Ela, mas meu desenho é feio. Eu falei, não, não existe desenho feio, existe desenho bonito. Né? O importante é você colocar a sua emoção, a sua expressão. Então, se você quiser rabiscar um papel, rasgar um papel, embolar um papel, aquela arte para você é importante, porque a sua emoção está ali. E as pessoas vão perceber, né, se verem, e também você pode fazer um desenho que ninguém olhe, ninguém veja, seja para você. Então, eu fechei um acordo com ela, ela foi comigo na secretaria, nós pegamos uma caixa rosa, ela adorou a caixa, botamos uma aquarela, ela reclamou que o pincel da aquarela é ruim, prometi que eu ia levar um pincel bom para ela botar na caixinha, dei um caderno de desenho, que ela falou que era mais ou menos o tamanho de uma folha, que ela queria quatro, então achei um caderno de desenho limpo lá na escola, botei na caixinha para ela e falei, olha, a hora que você precisar, percebeu, ela falou que ela se sente sufocada, eu me sinto como se eu estivesse sufocada. Enfim, então, quando você começar a se sentir sufocada, nesse começo, vamos fazer um acordo. Hoje você vai poder ir embora. Mas eu não posso liberar você para ir embora todos os dias. É lei, sua mãe pode ser presa se você não estiver frequentando a escola. Você precisa participar da escola. O que você pode fazer é buscar um cantinho, fazer um desenho para você desestressar, fazer um desenho para você se acalmar. Se acalmou, você volta para a sala de aula. Então, eu vou acordar com a equipe de professores, que você vai poder sair um pouquinho na hora que você não estiver controlando, e vai poder pegar a caixa. Se não puder desenhar na sala de leitura que tem gente usando, você pode, eu mostrei aquela mesa que fica embaixo da árvore, né? Pode sentar aqui nesse cantinho, pode sentar no balanço, pode sentar lá perto do coelho, onde você quiser e faz um desenho. Essa caixinha vai ser sua. Vamos lá na sala de leitura escolher um lugar. Ela vai escolher o lugar que ela queria guardar a caixa dela, e a caixinha tá lá na prateleira. Então, assim, alguma estratégia que eu não sei quem chegou agora não sabe, né? Mas a gente no início usou muito dessas estratégias com o Iago também. Até do de Iago, quando ele não se sentia bem, que ele não conseguia sair da sala, a turma saía, né, todo mundo em silêncio, pegava suas coisas, a aula continuava ali no cimentado. Depois que ele estava bem, ele voltava e a gente voltava para a sala. Isso vai ser para sempre? Lógico que não. Isso é um momento em que ela ainda está construindo esse vínculo depois de tantos traumas, de tantas negações, de tantos rótulos que ela recebeu nesses outros espaços, né? Então, só para dizer que essa caixinha está lá na estante, caso ela precise. Raíra, se você perceber que ela não está bem, quer ir lá buscar sua caixinha que você combinou com a tua Lu. Porque eu não falei para ela, não posso ligar para sua mãe vir te buscar todo dia. Né? Então, a gente tem que arrumar algumas estratégias que você se sinta bem e segura dentro da escola. Então, essa foi uma ideia, né, que me deu na hora lá para poder ajudá-la a sentir um pouco mais pertencente ao espaço. Então, tia Lu, eu nem sabia disso, né? Hoje, quando Suzy saiu da sala, né, para participar da reunião, que eu fiquei sozinha com a turma, o Iago logo, eu até contei para Daniel, e o Iago logo percebeu que a Luísa não estava legal, ele me pediu para sair da sala para fazer o mapa, e ele ficou lá no balanço fazendo o mapa e eu fiquei com a turma. E a Luísa o tempo todo se recusando a fazer as atividades. Aí eu fui conversando com ela, perguntando o que ela gostava, se ela queria desenhar, né? Às vezes ela tava, eu falei, lê alguma coisa do mapa, faz um desenho, me fala alguma atividade legal que você goste, que eu converso com os professores e a gente coloca isso no mapa. E ela muito resistente, né? Aí ela, eu só quero um momento livre. Eu até contei para Daniel isso. Só quero um momento livre, só quero um momento livre. E faltava 5 minutos pro horário do recreio. Eu falei, então vamos fazer um combinado? Isso com a turma toda, né? Tava vendo, porque ela tava bem estressada na sala. Falei, então eu vou liberar vocês 5 minutos antes para o recreio. Aí ela, tia, obrigada e tal, não sei o que, saiu toda feliz.
E aí eu estava contando esse fato que aconteceu para Daniel. Quando aconteceu o estopim todo, estava eu e o Daniel de frente para eles ali quando aconteceu, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que a estratégia a gente tem que seguir e tal, a gente tem que buscar alguma coisa legal, eu acho também que é o que o Daniel falou, ela precisa querer. Porque no momento ela está resistente até em querer, sabe? E ela não Querer, lembrou da caixa que a gente montou. Nem falou para você, eu vou lá não, pegar a caixa que a Luciana montou. mas Não eu lembrou. sei que ela gosta de desenhar. Eu tenho folha lá na sala, né? Guardada, porque senão eles ficam pegando toda hora para fazer nada. E às vezes os professores precisam. Mas ela já me Mas pediu ela falou várias para mim que não queria desenhar na sala, que as meninas iam ficar rindo do desenho e dela. já Eu falei ela para desenha poder quase todos desenhar os lá. dias. Ela me pede folha para desenhar e eu ofereço para ela. Eu hoje ofereci. E eu nem sabia da caixa, eu ofereci. Você quer um desenho? Quer uma folha em branco para desenhar? Para você não ficar sem fazer nada? Aí eu acho isso aqui tudo um tédio. Eu não gosto de fazer mapa. Não gosto de fazer, né? Com aquela resistência dela. Então, assim, foi o que eu falei com o Daniel, principalmente agora, nesse momento, né? Ela teve um episódio, já vem de episódios a semana inteira. Então, assim, é um momento que a gente tem que estar de olho o tempo todo. O tempo todo ali, entendeu? Não posso ficar sozinha, porque hoje a Valentina passou mal, eu não consegui socorrer, tive que pedir ajuda a mídia, porque a Suzy precisou sair da sala. É uma situação muito delicada. E eu estava conversando justamente isso com o Daniel quando aconteceu. 2 minutos antes, estava todo mundo conversando bem. Né? Daniel estava comigo no momento e viu. Foi uma coisa muito rápida, entendeu? Porque os dois são muito assim. E assim, eu não trabalhei com o Iago ano passado, né? Mas eu lembro, eu estava na escola, nos espaços, e eu lembro de como ele era. E esse ano é o que eu conversei com ele, ele tem me surpreendido. Porque ele realmente. Aí hoje ele falou para mim, tia, eu já estava no meu limite. Eu já estava no meu limite com ela. Eu juro que eu tentei todos os momentos, mas eu estava no meu limite. E assim, para ele, demorou o limite, sabe? Eu conversei com ele, eu falei que foi uma agressão a uma mulher, tudo isso. Mas também eu tenho que entender o lado dele, foi o que eu falei para Daniel. Né? Eu preciso entender, porque eu tô ali para entender o lado de todo mundo. E o que eu vejo dentro de sala é uma coisa com todos. Ao mesmo tempo, eu acho que ela quer chamar a atenção de todo mundo. Sabe? Ela quer atenção, ela quer que todo mundo goste dela. Só que ela está fazendo de uma maneira que está começando a afastar as crianças. Sabe? É isso, Mas como basicamente. você falou, o Iago também era assim, sinceramente, gente. No início, eu achava o Iago até pior que ela. O Iago tacava a carteira longe, ia pro canto, xingava muito, mandava a gente tomar naquele lugar, e encarava a gente com muita força. Assim, eu acho que ela tá chegando, vamos ver até onde a gente consegue conquistar ela nesse grande desafio, né? Mas o Iago, eu tinha falado com o Daniel e com a Suzy, não sei quem estava junto, da gente dar um feedback para o psicólogo dele, isso é muito importante. Entrar em contato com ele, falar o que ele vem Acho superando, legal. o que ele vem vivendo, que é um espelho do que ele foi. Isso deve mexer demais com ele, ver um jovem passar e fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Então, isso pode estar mexendo emocionalmente com ele mesmo, e que a gente precisa, né, que esse psicólogo foi tão parceiro da gente no passado, a gente dar um feedback para esse psicólogo e contar o que está acontecendo esse ano. É, Isso é muito importante. foi comovente a forma como o agrupamento, não é que tenha se fechado, mas eles foram muito, não, nem corporativista, não é essa a palavra, mas eles foram muito cuidadosos, Eles foram muito unidos também, né, muito tio? unidos, muito cuidadosos, e dizendo, olha, ela vai ser bem-vinda, mas ela precisa entender que tem regras. E no papo que eu tive com ela lá, logo depois das vias de fato e do acontecido, do horroroso que foi, eu falei, minha filha, se quiser ir embora da escola, que ela falava o tempo todo, eu quero sair da escola, quero sair da escola, quero sair da escola. Tudo bem. Você quer sair da escola? Vai resolver. Porque você saiu de uma escola, da segunda escola, da terceira escola, você está na quarta escola e não vai. Ela não vai, não vai. Então, a gente precisa ter uma atitude diferente.
Eu acho que também tem muito pouco tempo. Ela está testando também. E, por outro lado, não estou querendo ser poliânico de jeito nenhum, né? Dar uma de poliana, de ver o lado bom das coisas, mas eu não posso negar que foi comovente a maneira como eles trataram essa questão. Foi uma linha de resolução de conflito, a aula de história que seria um tempo, e a gente acabou fazendo uma linha, e é sempre bem-vinda, quando assim é pertinente. E as falas foram muito maduras, né? Ana Clara, todo mundo ali, né? O Joaquim dizendo o quanto que ele tenta, mas ela é quase hermética assim no pensamento dela de sempre entender que está todo mundo errado e ela que está certa. Bom, gente, a gente avançou já 15 minutos do nosso timeline aí da nossa reunião. Não quero avançar mais, até porque a Suzy e a Larcy tinham compromisso, certamente vocês também têm. Ficam aí algumas questões para a gente se encontrar na primeira terça-feira de abril, né? Uma pauta do Fundamental 2 em relação a essas questões. E em relação a Luísa, amanhã a gente vai ter um novo encontro com a mãe. Vamos ver como é que ela vai chegar na escola. E a gente fez esse encaminhamento para esse grupo de estudantes tentar nos ajudar a mediar de forma que ela se sinta ao mesmo tempo acolhida e entenda quais são as regras da Maria Flor no sentido do que pode e que não pode. Eu falei para ela, Luísa, a quantidade de palavrão que você falou, de que você xingou, não pode, minha filha. Você não pode falar assim na escola. Primeira terça-feira de abril é reunião geral. Isso. Aí na reunião geral, vamos ver se a gente consegue conversar um pouco sobre isso também, né? De repente bota isso na pauta. É isso, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se não, obrigado. Obrigado pela paciência, pela disposição e uma boa noite para todos e todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.